Olá, seja bem-vindo a bibliavocê.com.br, ao meu site também marcoteles.com.br e a servos.net.br. São 3 sites que reúnem tudo o que eu falo aqui. E eu quero conversar com vocês hoje sobre algo muito importante, muito interessante até, que se chama doutrinas batistas, e especificamente sobre um tipo de doutrina, uma doutrina entre os batistas, que é a doutrina do governo democrático da igreja. Eu quero, na verdade, não explanar exatamente o que seria o governo democrático da igreja com todos os detalhes bíblicos. Eu quero simplesmente desfazer algumas confusões que atrapalham muito a forma como as igrejas são geridas e orientadas, porque as pessoas desconhecem o que seja, na verdade, uma democracia. Eu mesmo também posso desconhecer muita coisa ainda, mas nós precisamos aprender um pouco mais sobre democracia para poder entender o que seja o governo democrático da igreja. Primeiro, você pode me perguntar, caso você não conheça nenhuma igreja ou não seja membro de nenhuma igreja, o que significa governo de igreja? Governo de igreja é a forma como a igreja é administrada. Essa administração ela tem 3 tipos básicos que me conste. Tem o tipo monárquico, ou seja, a igreja tem um chefe, um líder, que seja ele o papa, o bispo, ou o que for, né? E essa pessoa decreta certas coisas, dá ordens que devem ser objetivas. As ordens vêm de uma pessoa só, também às vezes chamado de missionário em algumas denominações. E esses nomes variam, mas têm exatamente a mesma função. Um governo monárquico, onde um sujeito só tem o poder e às vezes ele passa esse poder de decidir aos seus filhos, né? De uma forma sucessória, até às vezes, ou às vezes não também, isso varia muito. Mas na verdade, um poder monárquico, porque está sempre na mão de uma pessoa só. Outra forma é um governo mais aristocrático, né? Como exemplo do governo monárquico, acho que não precisamos nem dizer, mas a Igreja Católica, por exemplo, é um exemplo de governo monárquico. E algumas igrejas evangélicas também são exemplos de governo monárquico, especialmente de cunho neopentecostal. Agora, quanto ao que eu ia dizer, no governo aristocrático, são aquelas igrejas onde mandam um certo grupo de pessoas seletas dentro da igreja, pessoas com certa capacidade de administrar as coisas da igreja, que atendem tanto requisitos bíblicos quanto a requisitos morais, como também a requisitos de capacidade, até mesmo técnica, para exercer alguma certa função. Para dar um exemplo disso, poderíamos dizer que um governo aristocrático é a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana tem o seu sínodo, o seu presbitério, e nesse presbitério eles decidem as coisas que vão fazer e levam posteriormente até para uma assembleia da igreja. Todas as igrejas em geral têm uma assembleia, embora tenham governos diferentes, que as decisões principais são tomadas em níveis diferentes. Esse é o exemplo da presbiteriana. Se não me engano, a metodista também tem um método assim. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí nos comentários. Agora, o método democrático de governo da igreja é usado muito pelos batistas e pelos congregacionais, salvo mais algumas outras denominações que eu não lembro aqui no momento. E especificamente para os batistas, da onde vem essa ideia de governo democrático? Eu não vou discutir as outras igrejas como elas pensam o governo que elas têm. Eu vou discutir dos batistas, mas também rapidamente que eu quero entrar no problema da democracia e como isso atrapalha as igrejas. O governo democrático nas igrejas, para os batistas, é visto da seguinte forma: nós entendemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Só existe a Bíblia para nos mostrar qual é o caminho para o céu. Só na Bíblia sabemos qual é a vontade de Deus. Não existe nenhum outro documento, nenhuma outra pessoa, nenhum substituto de Deus, ou de Cristo, ou de Jesus, ou dos apóstolos que venha nos dizer o que significa determinada coisa, o que devemos fazer. Somente pela Bíblia saberemos qual é a vontade de Deus. E como fazemos isso? Pela interpretação das Escrituras, que não é feita de qualquer jeito, como alguns pensam. Tem uma regra muito específica para se interpretar as Escrituras.
E essa regra chama-se hermenêutica e é estudada geralmente pelos pastores e por aqueles que fazem cursos de teologia. E trazendo essa questão aí voltando o assunto, a democracia, isso surge no meio dos batistas porque nós entendemos exatamente que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e que a nossa igreja ela deve ser o mais próximo do que o Novo Testamento diz da igreja. Não necessariamente ser mais próxima da igreja que estava no Novo Testamento. Observe, é uma diferença. Devemos ser mais próximos do que o padrão dos apóstolos para a igreja do Novo Testamento e não como a igreja do Novo Testamento era, que é uma coisa totalmente diferente. Existiam igrejas, como a de Corinto, por exemplo, onde existiam promiscuidades e muitas imoralidades. As 7 igrejas da Ásia, algumas foram condenadas. Ou seja, nós não vamos exatamente imitar as igrejas do Novo Testamento, nós vamos pegar as recomendações, as coisas que foram validadas pelos apóstolos como práticas para as igrejas que deveriam agir daquela forma. Ou seja, nós não imitamos as igrejas neotestamentárias, nós seguimos as recomendações neotestamentárias verificadas, confirmadas na Bíblia Sagrada. Uma dessas recomendações que nós conseguimos ver em que em diversos momentos os apóstolos decidem por votação algumas coisas que são importantes para a igreja. Os apóstolos poderiam determinar de uma forma até monárquica, poderiam decidir entre eles de uma forma aristocrática, mas eles preferiam decidir por votação. Tem vários momentos que isso acontece, não vou citar todos aqui, até para não esquecer nenhum, mas eu vou citar especialmente a escolha do apóstolo Matias, que veio a substituir Judas. Isso está lá em Atos 1, se não me engano. Em Atos é feita uma escolha para saber quem tomaria o lugar de Judas, porque Judas se suicidou, entregou a Jesus, traiu a Jesus, e teria que haver um outro para tomar o lugar de Judas, que ficou um lugar vago entre os apóstolos. Então surge daí a votação para que Matias é eleito como um dos apóstolos para seguir a Jesus. Também são eleitos os diáconos e outras situações. Não vou me estender sobre esse assunto da comprovação, porque você pode ver lá em Atos 1 também essa questão. Então, sabendo disso, nós observamos em diversos textos que a igreja, conforme pensada na Bíblia, não conforme ela era exercida por algumas igrejas de forma errada, mas como ela é pensada no texto bíblico, ela é democrática. Ela tem um governo democrático. Ela decide as coisas juntando o povo e decidindo o que deve ser feito em determinadas coisas do governo da igreja. Agora existe uma coisa muito importante que a gente precisa dividir aí, que há uma confusão muito grande quanto à democracia na Igreja Batista, porque as pessoas confundem duas coisas: governo e controle. Governo é uma coisa, controle é outra. Só para te dar um exemplo, dizer de uma forma mais objetiva, né? Governo, ele trabalha com leis, com normas. Controle trabalha com planos. Percebeu? Vamos dar um exemplo mais claro. O governo, digamos, do Brasil ou de qualquer país, ele tem o seu judiciário, tem o seu executivo, tem o seu legislativo. O legislativo faz as leis, olha só, são leis, não são planos propriamente ditos. Essas leis vão ser aprovadas e tal, e o executivo só pode fazer o que a lei permite. Não tem essa história, não, porque eu não tenho maioria no legislativo, eu não posso administrar. Isso é ridículo, porque as leis estão aí, é só cumprir a lei. Então o executivo pode cumprir as leis e simplesmente governar, cumprindo as leis, que é isso que faz o executivo. Ele cumpre as leis para governar. Não existe outra coisa que ele faça. Não existe esse negócio de ter que ter maioria, porque já está querendo inventar a lei a seu bel prazer. Isso não pode acontecer, obviamente. Não é muito saudável isso. O controle já é diferente. O controle não é governo. O controle pode ser, por exemplo, de uma empresa de pessoas físicas, de pessoas com que juntam e se formam uma pessoa jurídica. Essa empresa vai ter o controle das atividades que ela exerce.
Ou uma associação mesmo, vai ter controle das coisas que faz, porque ela faz um plano. Por exemplo, digamos, você vai fazer uma festa, de aniversário do seu filho, e você decide assim, eu vou fazer uma festa que vai ter palhacinho, vai ter cachorro-quente, tais e tais coisas. Então o que você faz? Você coloca aquilo no papel, faz uma lista e depois planeja, dia tal eu vou comprar os cachorros quentes, dia tal eu vou contratar o palhacinho, dia tal eu vou ver a decoração da festa e por aí vai. E você faz aquele planejamento. E depois, quando você vai cumprir aquilo, às vezes você divide com outra pessoa, ou com seu marido, ou com sua esposa, seja quem for, e você divide, cada um vai para um lado para fazer as coisas. E quando aquilo é feito, você chega e você vai depois verificar. Você vai controlar, foi feito? Foi. Foi bem feito? Escolheu um bom fornecedor? Escolheu uma pessoa que sabe fazer um bolo gostoso? Aí você está fazendo um controle, você não está fazendo governo. Percebeu? Você não está trabalhando com leis, você está trabalhando com planos. E os planos eles podem ser modificados por cada pessoa, por cada situação, por cada instituição, mudar seus planos. O que acontece na Igreja Batista, geralmente, é que também confundem isso. Governo, que é democrático, com o controle, que não é democrático. Controle é outra coisa, porque não é governo. É simplesmente controle de planos de alguma coisa. E para dar mais um exemplo, para entender melhor isso, dentro da esfera geral, tem uma blogueira aí que tá fazendo um sucesso no YouTube, é Glória Alvarez, dizem até que ela é ateia, não concordo com a opção dela quanto à religião, mas ela faz uma explicação bem interessante, que até já tinha ouvido, mas ela explicou melhor do que outros. Às vezes uma pessoa explica melhor uma coisa que já foi dita por outros. Ela diz o seguinte, numa palestra que ela fez num congresso, ela diz que nós não vivemos numa democracia no nosso país, Brasil, nós vivemos numa república, porque seria como se a monarquia que se degenera e vira uma tirania. Isso é um risco. Outro risco, isso é uma aristocracia, pode se degenerar e virar uma oligarquia. E uma democracia pode se degenerar também e virar uma demagogia, um populismo, alguma coisa assim, né? E essa coisa aí ela foi observada desde a antiguidade pelos filósofos e chegou-se à conclusão que a melhor situação era a república. O que é a república? Unir o melhor da monarquia, da aristocracia e também da democracia. Como se reúne isso? Nos três poderes: o executivo, que representa a monarquia, o legislativo, que representa a aristocracia, e o judiciário, o povo de modo geral, nas eleições, que representam a democracia. Ou seja, esses três poderes têm que estar equilibrados. Eles não podem estar puxando mais de um lado para o outro. O maior problema que temos no Brasil é porque todo mundo acha que vivemos numa democracia e não numa república. Aí faz uma confusão danada e gera um problema sério, e nós não podemos entender muitas coisas, porque não sabemos o que realmente o povo quer. Então esse é só um exemplo para mostrar o que acontece na igreja. Então, portanto, a democracia é uma coisa diferente até de república, assim como a democracia também é diferente de controle. Controle é uma coisa. Quando a pessoa diz Deus está no controle, não, Deus está no governo. Isso é diferente. Deus está no governo de todas as coisas. Ele pode estar no controle ou não, mas quem geralmente está no controle da sua vida é você. Imagine, Deus está no governo, por exemplo, de que todo aquele que crer em Jesus será salvo. Mas quem está no controle de aceitar a Jesus ou não é você. Essa é uma grande diferença entre governo e controle. Você observe, Deus estabeleceu o quê? A regra: quem aceitar a Jesus e se arrepender será salvo. Mas o controle, ou seja, o plano, a ideia de cumprir o plano é sua. Tem um plano de salvação dado por Deus. E esse plano só pode ser cumprido por você. Então você está no controle deste plano, especificamente. Claro que há outras coisas que nós não estamos abordando aqui. Não vamos estender muito o assunto, tá? Então observe, governo e controle é diferente. Voltando à questão da democracia e do controle na igreja. A democracia na Igreja Batista, ela é exercida pela Assembleia da Igreja, reunida regularmente ou extraordinariamente para um assunto muito especial.
As assembleias se reúnem de forma especial, de forma extraordinária, por exemplo, quando vai mudar de pastor ou quando vai vender um terreno da igreja para comprar outro imóvel que atenda melhor, ou até mesmo para comprar um imóvel para a igreja, alguma coisa nesse sentido, é uma coisa extraordinária. Mas as coisas normais, por exemplo, saber quantos membros entraram, batizar, reconhecer pessoas, indicá-las ao batismo, isso também é feito pela Assembleia. E outras coisas de modo geral, relatórios de tesouraria e por aí vai. Então, tudo isso é feito na Assembleia. Mas a Assembleia, ela ratifica o quê? O governo da igreja. E além disso, ela também ratifica o que os controladores fizeram. Quem são esses controladores? Os pastores da igreja são controladores. Eles não são governantes da igreja, porque quem governa é a Assembleia. E em instância maior ainda é Deus, que unge a Assembleia para que possamos decidir corretamente. O pastor é um controlador da igreja. O diretor de ministério é um controlador da igreja. E, por exemplo, o pastor ele vai controlar o seu ministério naquilo que ele faz. Por exemplo, distribuir possibilidade de pregação, preparar as próprias pregações, orientar como serão determinadas coisas, às vezes até coisas além do pastorado, como, por exemplo, obras na igreja e por aí vai. Né? Então o pastor terá o controle dessas coisas, mas ele vai prestar contas à Assembleia. Do controle que ele fez, ele presta contas à Assembleia. E quando ele precisa de uma coisa superior, que está fora do que foi lhe concedido o controle, ele vai perguntar à Assembleia e a Assembleia vai aprovar ou não. Ou seja, o governo está com a Assembleia, embora o pastor tenha um controle. E, por exemplo, você é diretor de um ministério, por exemplo. Aí as pessoas dizem, poxa, você não é democrático. Se você age corretamente, se você é um bom administrador do seu ministério, um bom mordomo de Cristo, você realmente não deve ser democrático. Você tem que controlar o ministério que você dirige. Porque se você for democrático, vai virar bagunça. Existem, por exemplo, algumas formas que dizem de se administrar, que é a autocrática, a democrática, que eu discordo, que seria participativa, esse nome está errado, porque não é democrática, porque nós já vimos que democracia não tem nada a ver de administração democrática, e também a liberal, deixa rolar, deixa para lá. Então você não pode ser nem deixa para lá, nem somente da ordem, mas você tem que ser participativo, e ser participativo não é ser democrático. Você vai ter planos e vai guiar o controle daquele departamento para que os planos se realizem. Quando não é realizado o controle desses planos e quando cada um quer dar a sua opinião e quer prevalecer a sua opinião, especialmente usando a desculpa de democracia da igreja, as coisas não podem dar certo. E por que não dá certo? Porque as pessoas usam um termo errado, no lugar errado, com a finalidade errada. E muitas vezes essas pessoas, quando se veem frustradas em seus objetivos, elas vão para a Assembleia da Igreja e agem como os sofistas no tempo de Sócrates, que modificavam a opinião da Assembleia para fazer a vontade específica do sujeito. Então, observe, existe um perigo grande na democracia. O perigo é que ela se transforme em uma demagogia por estes que manipulam a democracia. E essa democracia na igreja ela pode ser manipulada tanto por alguém que faça um discurso inconveniente ou inapropriado, digamos, inapropriado, não inconveniente, inapropriado na hora da Assembleia e que leve as pessoas a tomarem uma decisão errada. E pode ser também usada mal a democracia quando ela confunde a democracia, que é o governo da igreja, que é só na Assembleia, com o controle que é realizado pelo ministro de música, pelo ministro de educação religiosa, pelo pastor de jovens ou pelo pastor de missões e por aí vai. Então, ele vai exercer um controle. Esse controle é a atribuição dada a ele exatamente pela Assembleia. E não esse controle vai ser alvo de elucubrações democráticas o tempo todo. Só para dar um exemplo para terminar, nós vemos hoje que temos nas escolas, na educação, temos uma mania de projeto político-pedagógico, ou seja, as pessoas querem ser democráticas em tudo, mostrar que são boazinhas, que ouvem todo mundo.
E tem outras escolas que não, que elas definem, tem o controle mesmo, ó, aqui o negócio é assim, 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 e vai rolar assim conforme nós planejamos para que haja um resultado melhor no final. Quando você pega essas escolas, por exemplo, você pega uma escola pública brasileira, aí você, lá é democrática, tudo bem, pode ser muito democrática, mas quando você pega o resultado dessa escola e vai comparar, que é democrática, com projeto político-pedagógico, todo mundo participa, não sei o quê, você vai ver o resultado dela é pífio, embora as pessoas estejam satisfeitas. Estão satisfeitas, mas não alcançaram o objetivo. Agora, quando você vai para uma escola que tem controle, às vezes até particular, pode ser que até tenha alguma pública sim, mas não, segundo a legislação não permite muito isso. Se você vai para uma escola geralmente particular, onde há um controle maior, e muitas vezes são escolas religiosas, onde o controle é maior realmente, você consegue observar que os planos são mais atingidos, os objetivos chegam mais a contento, e com isso as pessoas acabam aprendendo mais e os resultados dessa escola, ou seja, em alunos bem formados, bem educados, que sabem o que fazem, que passam em provas, que alcançam bons empregos, são melhores. Mas por quê? Porque, de repente, aqueles que estavam na escola pública são coitadinhos, ou são pobrezinhos, não têm capacidade, não tiveram uma boa escola, uma boa educação? Não, porque não teve controle. A escola pública, o grande problema da escola pública é que não tem controle. E nós não podemos trazer isso para a igreja. O grande problema que temos na igreja é que tem muito professor trazendo esse conceito errado da escola pública e botando dentro da igreja. E precisamos saber que democracia, a língua travou aqui. Democracia não é demagogia. Isso que ocorre na escola pública é demagogia. O que ocorre no nosso país é demagogia. Mas agora, que nós devemos ser democracia na Igreja Batista, devemos tomar cuidado para que ninguém manipule a democracia, seja este um diácono, um membro, um pastor. Ninguém tem autoridade para manipular a Assembleia da Igreja, que é a instância democrática. Mas devemos também ter certeza que precisamos daqueles que controlam e que não podemos colocá-los na parede com um argumento furado, errado, tendencioso e malicioso de governo democrático, né? A administração democrática não existe. Existe, no máximo, a administração participativa e que vai seguir um plano. Você tem que ter um plano antes. Se as participações vão contra os planos traçados no início do ano ou até contra os objetivos da igreja, aquela participação terá que ser deixada para um outro momento ou até descartada, mesmo que desagrade algumas pessoas. O bom ministro, o bom servo de Deus que controla o ministério corretamente, ele sabe disso e faz assim. Agora, o mau ministro, ele quer estar bem com todo mundo, quer ser muito popular, muito agradável, e com isso ele acaba sendo democrático de forma errada, quando você não pode ser democrático. Democrático é a Assembleia. Quem é democrático na igreja é a Assembleia. E Deus é teocrático. Só Deus manda em todos nós e Ele diz o que devemos fazer. Bom, espero que isso tenha esclarecido algumas dúvidas e que tenha ajudado você a compreender melhor o que é democracia na Igreja Batista. Que Deus o abençoe.